Durante a transmissão oficial do UFC Fight Night no México, Jon Anik, comentarista do UFC, oficializou que Geoff Neal tá fora da luta contra Carlos Prates no UFC 314, que acontece agora em abril em Miami. Por um lado, tivemos uma notícia terrível, essa era uma das lutas mais aguardadas para o público brasileiro para esse card. Só que por outro lado, o Jon Anik deixou um mistério no ar que deixa a gente ainda mais ansioso. Porque, apesar da luta ter caído, o Jon Anik garantiu que outra grande luta seria anunciada para o Carlos Prates ainda essa semana. No vídeo de hoje vamos comentar sobre isso e sobre a luta principal do UFC México que rolou agora há pouco. Vamos lá! Como eu falei, Jon Anik, comentarista do UFC, disse que Geoff Neal se lesionou e por isso ele tá fora do UFC 314, da luta que ele faria contra o Carlos Prates. E, aparentemente, não conseguiram arranjar outro substituto para o brasileiro. Dessa forma, tanto Geoff Neal como o Carlos Prates foram removidos desse card. Nenhum dos dois vai lutar nessa noite. E aí o evento sofre, obviamente, uma perda terrível. Essa era uma das lutas mais aguardadas pelo público brasileiro. E a Fight Nerds, que tá em peso nesse evento, perde um grande nome. Até porque, na minha opinião, o Carlos Prates é o maior talento que veio da Fight Nerds até agora. E talvez aquele que mais caiu na graça do Dana White. Anotem o que eu tô dizendo. Dana White quer e muito que esse cara entre no top 5 da categoria. Tanto que já ofereceram pra ele o Leon Edwards depois que o Jack Della Maddalena saiu do UFC Londres. Mas vamos lá. Carlos Prates então foi removido do UFC 314, o que pode ser uma péssima notícia pro brasileiro, que vai atrasar um pouco o seu rumo ao cinturão. Só que por outro lado, talvez isso tenha caído como uma luva. Porque o Jon Anik também garantiu que ainda essa semana teremos uma grande notícia envolvendo o Carlos Prates. Ou seja, ele conseguiu uma luta ainda maior do que o Geoff Neal. Obviamente não sabemos ao certo quem vai ser esse novo adversário, só que podemos criar aqui suposições. A primeira suposição, e talvez a mais sonhadora, é que alguém se lesionou na luta entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena, e aí o Carlos Prates vai assumir o lugar de um dos dois. O mais provável talvez seria que o Belal Muhammad se lesionou, e aí fariam Jack Della Maddalena contra Carlos Prates. Tá, além dessa luta, o que mais pode ser? Vamos analisar então o ranking da categoria dos meio-médios. A gente tem aqui o Sean Brady, que acabou de lutar contra o Leon Edwards, não vai lutar nem tão cedo, Shavkat Rakhmonov, que ainda tá lesionado, Leon Edwards, que acabou de perder pro Sean Brady, e aí vem o nome que, na minha opinião, é a grande aposta de ser o próximo oponente do Carlos Prates: o Kamaru Usman. Porque assim, Usman tá sem lutar desde outubro de 2023, quando perdeu pro Khamzat Chimaev. Ele disse que queria tirar um tempo de folga e que voltaria com toda certeza em 2025. Usman era um dos nomes que estavam sendo possivelmente guardados para o UFC, para a Semana Internacional da Luta, o UFC 317. E o próprio Dana White já deu a entender qual vai ser o papel do Kamaru Usman a partir de agora na categoria. Lá no Fight Inc., quando ele discutiu com Ali Abdelaziz, empresário do nigeriano, e o Khabib Nurmagomedov, ele deu a entender que agora o trabalho do Usman, que ficou como campeão durante tanto tempo, é dar a oportunidade para aqueles jovens que estão chegando, basicamente usar ele como escada. Essa estratégia foi reforçada inclusive pelo próprio Khabib. E se você considerar que Sean Brady e Joaquin Buckley já devem se enfrentar na próxima rodada, Ian Garry já foi testado com o Shavkat Rakhmonov, a única grande promessa próxima do Kamaru Usman é o Carlos Prates. É o cara que o UFC quer investir. Talvez a ideia seja pegar o Carlos Prates e colocar ele contra o Kamaru Usman na Semana Internacional da Luta. Vamos ver. Ainda essa semana a gente vai ter um anúncio. Além das possibilidades, tem também o Joaquin Buckley, embora eu ache bem improvável. Eu acho que agora o Buckley só vai pegar alguém acima dele. Mesma coisa acho que serve pro Ian Garry. Gilbert Durinho já tem luta marcada. E aí tem o Colby Covington, que na minha opinião também pode ser uma boa possibilidade, visto que ele já aceitou enfrentar o Joaquin Buckley de última hora. Depois tem Stephen Thompson, que já serviu de escada inúmeras vezes. O próprio Michael Morales, que vai enfrentar o Gilbert Burns. E aí vem o Carlos Prates. Então, na minha opinião, ou vai ser o Kamaru Usman ou Colby Covington. Essas são minhas apostas. Agora falando sobre a luta principal do UFC México. Quem viu meu vídeo de palpite percebeu que foi exatamente da forma como eu imaginei. 5 rounds disputados de uma boa trocação, um alto nível de boxe, onde a gente veria uma superioridade do Brandon Moreno. Não, ele não tirou pra nada, não chamaria de domínio, mas a gente viu que ele é o melhor lutador. Acho até que o Steve Erceg foi melhor do que eu imaginei, ele chegou a dar teve seus bons momentos na luta, mas acho que agora ficou mais claro do que
que nunca que ele não se cria no top 5. Já perdeu pro campeão, já perdeu pro Kai Kara-France, o próximo desafiante, e agora perdeu pro ex-campeão. Melhor passo agora pro australiano seria se reinventar, se reencontrar no top 10. Talvez até enfrentar o Kaya Sakura, que acabou de perder pro Alexandre Pantoja também e tá meio perdido nesse embolo, assim como o próprio Steve Erceg ficou quando perdeu pro Alexandre Pantoja. Já para o Brandon Moreno, ainda não sabemos quem vai ser o seu próximo adversário. A gente já tem uma noção que o Pantoja deve enfrentar o Kai Kara-France e que o UFC acabou de confirmar que em setembro vai ter o UFC 320 em Guadalajara, no México. É quase certeza que vão reservar o Brandon Moreno para esse evento, que é talvez o maior nome mexicano que o UFC tem hoje. É curioso que a gente tem uma situação bem complicada de dois Brandons nessa categoria. Brandon Royval já perdeu 2 vezes pro Pantoja e Brandon Moreno, que já perdeu 2 vezes, 3 se contar aquela luta do TUF. Para completar, Brandon Royval e Brandon Moreno já se enfrentaram 2 vezes. O Moreno venceu a primeira, Royval venceu a segunda. Como tá difícil para os dois conseguirem uma nova luta contra o Alexandre Pantoja, acho que o melhor a se fazer é colocar os dois para se enfrentarem uma última vez. Quem vencer, aí sim, recebe mais uma chance contra o brasileiro. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.